Eu sabia que esse negócio iria dar M, cara. Eu sabia, eu tinha certeza, cara. Na hora que o Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Corinthians, que é caloteiro, que é mal pagador, eu já tinha certeza que isso poderia acontecer. O Flamengo fez um contrato mal feito com o Corinthians, né? Dando essa opção de compra de 800 mil euros por 50% dos direitos do jogador. Eu achei um valor muito baixo pelo potencial que ele tem. E hoje ele é um dos principais jogadores do Corinthians. O Corinthians está onde está hoje na Copa do Brasil e na Sul-Americana por causa do Hugo Souza. É isso aí, galera. Separei aqui para vocês vários cortes da imprensa falando de Hugo Souza, Flamengo e Corinthians. E aí, será que o Flamengo vai pular para trás? Vai romper o contrato com o Corinthians? Será que o Flamengo pode fazer isso ou não? Bem, é sobre isso que vamos ver aqui agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Vamos lá pro Flamengo então agora? Afinal Bora. de contas, o Rafael Marques vai contar pra gente como o rubro-negro acompanha, trabalha e pensa nesse retorno aí depois da data FIFA também, né? Tem a questão envolvendo o Corinthians, né? Do Sim, Hugo. do Hugo. Bem, afinal de contas, é o Flamengo que tá esperando cair o pagamento por lá, né? O Rafa já tá com a gente? Aí. Agora sim. Vamos lá, Rafa. Depois desse sincerão, rasga-peito da Mari, eu não tenho mais o que fazer para acrescentar a audiência desse programa, viu, Bruno? Donan e Mar, eu confesso a vocês que eu estou até sem palavras, mas vou tentar, vou me esforçar. Flamengo é o assunto, né? Pois muito bem. Mais um dia de treino no Ninho do Urubu, atividade pela manhã. Aliás, o técnico Felipe Luiz, ele programou esses 4 dias desta semana para esse período de preparação para o Fla-Flu de semana que vem, somente treinos pela manhã. Quarta, quinta, hoje e também amanhã. Domingo, elenco folga e na segunda-feira se reapresenta. E o que tem chamado a atenção, e o Flamengo tem até inclusive feito uso disso nas suas redes sociais, é a intensidade nos trabalhos do técnico Felipe Luiz. Não só em duração, os treinos dele têm tido no mínimo 2 horas e meia de duração, como também na dinâmica que ele tem utilizado. O Flamengo divulgou vídeos de uma disputa interna entre os jogadores, campeonatos de lances específicos durante os treinos, que geram aquelas apostas muito comuns no futebol, coisa que não vinha sendo divulgada pelas mídias oficiais do clube nos tempos do Tite e também de outros técnicos. A intenção do Flamengo é mostrar o que a gente já sabe pelo contato com as pessoas, que o ambiente está muito mais leve. Depois que Felipe Luiz chegou, 2 jogos, 2 vitórias e um bom tempo de preparação para o jogo contra o Fluminense na semana que vem, quinta-feira. Importante informar que 7 jogadores estão servindo as suas seleções: Gerson, Fabrício e Bruno, a seleção brasileira; Varela, Arrascaeta e De La Cruz, a seleção uruguaia; Pulgar na chilena e o Gonçalo Plata na equatoriana. Se esses 7 jogadores, o técnico Felipe Luiz não está abdicando de fazer treinos coletivos. Inclusive hoje pela manhã foi mais um treino coletivo realizado no Ninho do Urubu. Mas ele está intercalando um pouco mais jogadores titulares e reservas, testando variações para poder ter mais alternativas para os próximos jogos, começando pelo Flu, que será na quinta-feira que vem aqui no Maracanã. Flamengo matematicamente ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro e está na briga, claro, para ganhar a Copa do Brasil, e não se fala em prioridade nesse momento, meus amigos. É claro que a Copa do Brasil está mais próxima, né, no sentido até da quantidade de jogos, Claro. mas é um Flamengo que tem crescido, como o Rafa falou, deixado também o torcedor sonhando. Vamos começar falando a respeito da situação do Hugo Souza. O Corinthians tinha do dia 10 de outubro ao dia 30 de novembro para manifestar o interesse na compra do jogador. E já no primeiro dia, no dia 10, o Corinthians já manifestou, mandou um ofício ao Flamengo dizendo que vai contratar o Hugo Souza. Ele será comprado por 800 mil euros, cerca de 4,9 milhões de reais, em 4 parcelas, que começam em janeiro de 2025 e vão até junho de 2026. São 4 parcelas semestrais. O Hugo vai assinar um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. O problema é que o Flamengo deseja uma garantia bancária ou que o Corinthians coloque um dinheiro à vista. Mas o Timão está escorado justamente no contrato entre o Corinthians e o Flamengo, que diz que não precisa disso. Então, o Timão está garantido, pelo menos nessa parte, em relação a contratar o goleiro Hugo Souza, e com isso não vai precisar pagar multa no jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para o dia 20. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir em relação a isso nos próximos dias, mas o Corinthians está muito tranquilo nessa parte. O que a gente imaginava ali do direito dele de comprar o jogador, certo? Até porque eu acho que, entre aspas, ficou barato, né? Ficou.
Do mesmo jeito que foi caríssima a contratação do lateral, Mateuzinho? Do Mateuzinho. Mateuzinho, né? Que o Corinthians pagou uma grana danada para um jogador que o Flamengo não tinha interesse. Eu acho que aí foi o contrário. Talvez o Flamengo não imaginasse que o Corinthians contratasse um goleiro titular tão importante por 4 milhões de E aí reais. Sinceramente, nem é culpa do Flamengo. Porque a carreira do Hugo foi tomando um corpo bem diferente do corpo do início. No início, você pensava, esse menino não tem limite, ele é muito bom tecnicamente, acabou. Tem para ninguém. Aos poucos, ele teve um erro aqui e tal, e como a Mariana me ensinou durante esses dias, na semana passada, os fatos vão acontecer. A questão é como você lida com eles. O que você faz com o seu dia seguinte. Isso é experiência. Isso é experiência. Esses cabelos brancos... Ela dizem falou muito. isso? Falou. De verdade. E aí, assim, naquele momento, as reações do Hugo não foram tão boas. Sim. E você entende até que o Flamengo tem... Eu falei, assim, realmente, tal. Vamos colocar um valor aqui diferente do valor de mercado dele. E o Corinthians aproveitou. E o Hugo aproveitou, especialmente. Muito. A gente fala de um Corinthians que, principalmente no início da temporada, se for analisar algumas das contratações, custo-benefício péssimo, né? Você citou o Mateuzinho, Pedro Raul. Raul, 5 anos de contrato. Pedro Raul é o símbolo do planejamento equivocado, né, que precisou de uma rota sendo ajustada no meio da temporada com as contratações. Agora, a contratação do Hugo Souza é de ótimo custo-benefício. E eu lembro até quando o Hugo Souza foi oficializado, enfim, a gente estava aqui e a gente falava sobre um status de um cara com potencial, mas que a gente não tinha certeza ainda. Seria mais uma aposta para o Corinthians. Hoje ele é uma certeza, ele mostra que amadureceu, né? Ele é absolutamente decisivo de maneira frequente para o Corinthians. Se o Corinthians está vivo nas Copas, muito por conta das digitais ali do Hugo. E no Campeonato Brasileiro, né, se você tem ali a segurança, pelo menos no gol, é por conta dele. E é um cara com potencial para... Não estou falando para agora, tá? Mas ele tem idade e tem potencial para a gente pensar em renovação para a seleção brasileira, né, no futuro. E é incrível como, se alguém um dia te falar assim, o mundo dá voltas, você pensa assim, mas não sei se dá essas voltas assim mesmo. O Corinthians tinha o Cássio, o Carlos Miguel e está super feliz com o Hugo. Ô Marra, é o que eu tô te falando. Pega o noticiário, por isso que é muito difícil aqui, quando a gente às vezes vai debater, a gente fica lembrando se isso foi nessa temporada. Se foi na temporada passada ou se foi mês passado. Ou se faz 10 anos. Gente, o que é isso? O Cássio, a gente estava há pouco tempo... Foi nesse ano o Cássio? Foi esse. Foi. Entende? É uma loucura. Não, e ainda teve o Carlos Miguel depois. Aí teve o Carlos Miguel, toda a confusão. O Donelli entra nesse... O Cássio foi porque o time não andava na Sula e ele, se eu tô atrapalhando, eu saio. Sim. O Corinthians agora tá na semifinal. A Lili Nascimento, que tá 7 meses, tava 25 meses grávida. Então. 3 meses já com a criança. Já tem 4 filhos agora. E o Carlos Miguel entra, soluciona o problema. Isso. Vai embora. Vai embora, né, para a Premier League, lá para o Nottingham, e o Corinthians consegue ter essa criatividade por um preço acessível. Mas assim, também foi um risco, porque... Risco não, foi uma aposta. Sim. Porque ele não sai daqui, você pega um goleiro, Cássio, experiente, pronto. Aí Carlos Miguel, que ganhou espaço, mas estava bem, então ele estava muito bem. Estava super querido pela torcida. E aí você traz o Hugo, que a última memória é qual? Da torcida do Flamengo xingando. Você não está contratando a certeza ali, trazendo Não, era uma aposta. Uma aposta que se tornou uma solução, né, de uma maneira concreta. E assim, substituir o Cássio já seria muito difícil naturalmente para qualquer goleiro. O que amenizou na época era que o Carlos Miguel já estava pedindo passagem e o torcedor do Corinthians já depositava uma confiança em um cara que não foi para a Premier League à toa. Só que assim, o que deveria ser um problema no gol, não foi um problema, né? Porque o Hugo, de fato, mostrou o potencial demais. E 2 coisas da negociação. Primeiro, surgiu aquela história assim, mas o Corinthians agora está querendo parcelar. Depois os nossos colegas, o Marco Belo, o Vessone, eles deixaram claro que não é que o Corinthians está querendo, estava previsto no contrato. E aí, se o Corinthians tem essa possibilidade, né? Está no contrato. Dentro do direito. E a questão do Flamengo também exigir uma garantia, isso também está dentro do normal, não é, Marra? Claro que sim. Isso é normal de qualquer relação comercial. Assim, você vai pagar algo, me mostre que você tem condição de pagar. Eu não vejo como problema isso. E, Marra, ainda mais normal por conta do histórico de negociação entre Flamengo e Corinthians na transação ali do Mateuzinho.
até para você se resguardar e proteger, isso é normal do mercado. Claro. Claro que sim. Então, é um pedido absolutamente Ainda mais agora, né, que tem um confronto da Copa do Brasil, né? normal do Flamengo. Sabe o que vai acontecer? Dedê, para você, há esperança de que esses jogos de volta da Copa do Brasil, eles sejam retornados para suas datas originais? Loirão, se o erro de direito os caras não anularam, pô, você tá de brincadeira. Você falou aí um 9-0, Loirão. Um 9-0 por um erro de direito. Será que não teve ninguém ali com a sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado e falar assim, eu posso falar? Isso aí tá errado, meu voto é contra. Aliás, ou a favor para anulação. Isso. Não teve ninguém, Não teve um. Não teve ninguém que levantou o dedo e falou assim, eu sou contra isso aí, essa decisão aí, irmão. E nós sabemos que tá errado, né? Então, assim... Tá errado, nós sabemos que tá errado. Aí eles sabem que tá errado. Eles sabem que tá errado. Eu vou votar porque meu amigo votou. Aí, Loirão, você acha que eles vão mudar a data do jogo? O Flamengo foi bem. Já sabe, já tá decidido já. Já era. Esquece. Né, o quanto é importante para o Corinthians esse goleiro, e a gente traz até os números do Hugo Souza, porque no momento em que o Corinthians perde o Cássio e aí tem o Carlos Miguel como grande revelação do clube, podendo ser o sucessor com o contrato terminando e indo embora também do Corinthians, a aposta é no Hugo, que dos últimos... em 7, né, dos 22 jogos que ele fez pelo Corinthians, ele não sofreu gols. A média de em torno de 4 defesas, quase 3,8, mas 4 defesas, 75% de aproveitamento, defesas importantes, né? Fundamental na classificação do Corinthians, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Na 18ª rodada, esteve na nossa seleção contra o Bahia. E com ele, o Corinthians tem 47% de aproveitamento, era um pouquinho menos, 44% contando do estadual. Foi um goleiro que jogou e ficou com a posição, né, Ricardinho? Se tornou fundamental no momento que o Corinthians vinha muito mal, zona de rebaixamento, tinha dificuldade de não sofrer gols nas partidas e o Hugo chega trazendo uma segurança importante para essa tentativa de retomada do clube, né? Depois da saída do Cássio e enfim, tudo que aconteceu, o Corinthians praticamente ficou sem um goleiro, né, ou sem uma referência, e achou esse caminho, essa alternativa. No início era uma aposta, né, por isso que ele veio emprestado, né, mas lógico já costurado uma possibilidade de compra, é o que está acontecendo. E ele, nesse período que ele esteve, ele justificou essa, teoricamente, inicial aposta, né, do Corinthians, virando uma realidade, né? Hoje o Hugo não só um goleiro importante, mas ocupou um espaço necessário. A torcida confia nele, os jogadores, o elenco confia nele. E ele fez por onde? Pelas atuações, né? Por aquilo que ele construiu nesse período. Agora o Corinthians vai seguir essa tramitação aí para tentar adquirir os 50% dele, apesar de já ter pago um dinheiro, né? Porque só os 2 jogos do Flamengo já deu 1 milhão a mais, né? Porque é 500 cada jogo, jogaram o quê? 2 vezes já nesse período? Sim. E as 2 partidas vão jogar Brasileiro e agora teve a primeira partida pela Copa do Brasil. Vão jogar a terceira, agora vão jogar mais uma, que de repente vai se arrastar até a semana que vem, não sei se isso se concretiza em uma semana. Tem mais um valor que, pelo contrato em vigência, né? Mais um daqueles detalhes contratuais que foram mal divulgados, né, no Corinthians. Já teve a situação do Memphis, que era contrato até o final da temporada de 2026, mas não era bem assim, é meio da temporada. Quando os jornalistas tiveram acesso, não, é que no contrato é meio... comunicou errado. E a data da compra do Hugo Souza, que era 1º de outubro, depois não, alguém foi lá, leu melhor, 10. Falou 10, não, erramos aqui, não é dia 1º, é dia 10. O aviso é 10, que foi hoje avisou. Exato, e aí teve que pagar para utilizá-lo no primeiro jogo da Copa do Brasil, porque é um jogador muito importante, né, Calan? A gente vê uma temporada em que o Corinthians disputa, nesse momento, o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e acho que um dos itens da cartilha do rebaixamento é não ter um goleiro decisivo ou ter disputa por posição entre os goleiros. Essa o Corinthians rapidamente resolveu, né? O Hugo veio com uma turma que vem sendo muito importante para o Corinthians, né? Quando a gente fala em agregar, e o Hugo é esse jogador, e atrás de um grande clube você tem que ter um goleiro. No caso, na frente tem que ter um goleiro. Né? E é um cara que se identifica muito com a torcida do Corinthians, ele já consegue ter essa troca com a torcida já tem essa confiança com ele em pouco tempo, tão decisivo. Então, indiscutível que foi um negócio muito grande para a hora do Corinthians. E aí? Desculpa, ninguém joga sozinho, o Corinthians não fez as melhores atuações do ano, talvez contra o Fortaleza, nos 2 jogos da Sul-Americana, classificou com folgas. Mas se não fosse o Hugo, não estaria nas 2 Copas, nenhuma das 2.
Nem na Copa Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Deve a ele ter chegado tão longe nas duas. O Campeonato Brasileiro, aí o Hugo também, ele é goleiro, não é mágico, né? Quem diria, né? Quem diria que este negócio seria ruim para o Flamengo? Pois é, o tempo se passou e hoje vemos que o Flamengo está perdendo nesta negociação entre Hugo Souza e Corinthians. Cara, o Flamengo não queria mais Hugo Souza, emprestou para um time de Portugal, emprestou para o Corinthians porque o Hugo Souza não... Sei lá, ele teve os seus altos e baixos, ele começou bem, depois caiu, teve mais baixos do que altos, né, no caso, né? Ele de titular passou a ser o terceiro goleiro em certo momento, né? Ele perdeu totalmente a confiança, por isso que ele foi emprestado. E daí, vindo de Portugal, o Flamengo emprestou para o Corinthians. O Flamengo não acreditava que o Hugo Souza pudesse dar essa volta por cima, né? E não é que o mundo dá voltas, cara, e ele deu a volta por cima. Hoje o Hugo Souza é um dos principais jogadores do Corinthians, né? E esses valores, cara, que o Flamengo estipulou em contrato, é bizarro, é muito baixo, cara. Hoje o Corinthians está lucrando nessa negociação e o Flamengo perdendo. E galera, saiu essa matéria aqui do GE agora. Entenda por que dívida com o Flamengo pode atrapalhar a compra de Hugo Souza pelo Corinthians. Vamos ver isso aqui, ó. Pode ser que o Corinthians se ferre aí também, né? Porque não pagou o Mateuzinho, agora vai ter que pagar o Hugo Souza à vista, né? Uma dívida do Corinthians com o Flamengo pelo pagamento parcelado da compra do lateral Mateuzinho no início desse ano pode atrapalhar a negociação dos dois clubes pela compra do goleiro Hugo Souza pelo time paulista. O lado corintiano afirma que o negócio está certo, como previsto em contrato. O Timão sinalizou que usará a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro por 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 800 mil reais, parcelados em 4 vezes. 2 parcelas em janeiro e junho de 2025 e 2026, respectivamente. Ou seja, 4 parcelas de 200 mil euros. No entanto, segundo apurou o GE, o Flamengo teria o direito de reprovar o garantidor indicado pelo Corinthians para pagamento da compra do goleiro. O termo é usado para uma empresa ou pessoa que se propõe a ser fiadora. Na compra do lateral Mateuzinho, por exemplo, o clube paulista colocou o contrato com a Brax, empresa que comercializa placas de publicidade como garantia. Mesmo assim, o Corinthians atrasou o pagamento e causou irritação no Flamengo, que não deseja se desfazer de Hugo Souza sem a garantia de que irá receber o valor combinado. Por isso, a intenção é de que o pagamento seja feito à vista para evitar qualquer calote. Para conseguir pagar parte do valor pela compra do Mateuzinho, o Corinthians emprestou 4 milhões de reais ao empresário Igor Carvalho, que ainda cedeu outros 5 milhões ao clube para ajudar na contratação do meia Rodrigo Garro. O atraso no pagamento de uma das parcelas na compra do lateral, inclusive, deve elevar o valor final na contratação do jogador, inicialmente fechado em pouco mais de 21 milhões de reais. Cara, é uma confusão danada, né? O Corinthians é caloteiro, o Corinthians não paga ninguém, tá devendo Deus e o mundo. O Corinthians é um time praticamente falido, né, cara? Então, o Flamengo tá certo de exigir essa garantia, né? Porque você vai vender mais um jogador para um time que não paga. Então o Flamengo está correto. E se eu fosse o Flamengo, quebrava esse contrato aí e não deixaria o Hugo Souza enfrentar o Flamengo, cara. Porque ou paga à vista ou devolve o jogador. Se eles já não cumpriram a palavra com o Mateuzinho, quem garante que vão cumprir com o Hugo Souza? O Corinthians não paga ninguém, cara. O próprio presidente do Corinthians, ele falou o seguinte: nós temos 10 contas todos os dias na mesa, escolhemos 2 e pagamos. As outras 8, ó, só Deus sabe se vão receber, né? Então é isso que eu acho. Acho que o Flamengo colocou um valor de multa muito baixo, facilitando o pagamento ainda em 4 vezes, cara. O Flamengo vacilou demais nessa negociação aí com o Corinthians, né? Não se deve negociar jogadores com clubes brasileiros facilitando as coisas, cara. Porque o mundo dá volta. E o mundo deu as voltas e o Hugo Souza deu a volta por cima. Ele hoje é um dos principais jogadores do Corinthians.
Só que o Flamengo fez um péssimo negócio, no meu ponto de vista, colocando um valor de multa muito baixo. Galera, e vocês? O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!